Deixa eu primeiro... Cadê aquele fundinho musical? Nossa, meu irmão, sem isso não funciona, velho. Me ajuda. Ele estava descansando os dedos depois de um tempo tocando violão. Tá certo. Bom, o que é a série Multiplique? Nós estamos meditando um pouco. Essa é a nossa terceira mensagem sobre o tema, onde nós estamos meditando sobre o nosso propósito. Nós viemos de um mês de meditação, de estudos das Escrituras a respeito da salvação, da graça de Deus. Descobrimos nesse tempo que nós não fazemos nada para ser salvo, que não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver com Ele. Ele é bom, Ele tomou iniciativa, Ele nos amou desde o começo e nos salvou. Só que um erro comum das pessoas é acharem que elas foram salvas, que a salvação ela é um fim em si mesma, ou seja, fui salvo, acabou, pronto, está resolvido. Não, a salvação é um meio para quê? Um meio para a gente viver a vida que Ele planejou para a gente viver, um meio para a gente cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Então a salvação é uma porta pela qual nós passamos, e depois dessa porta existe um caminho. Jesus chamou de caminho, e nesse caminho nós aprendemos sobre Deus, para que nós possamos também transmitir Deus, para que nós possamos refletir Deus, e isso é cumprir o nosso propósito. E nesse caminho Deus nos dá dons e talentos. Na verdade Ele já nos dotou muitas vezes desde o nosso nascimento com dons e talentos, para que nós pudéssemos cumprir esse propósito, para que nesse caminho nós pudéssemos usar esses dons e talentos. Em uma das mensagens nós refletimos sobre a parábola do talento, aquele homem que escondeu os seus talentos com medo, e o Senhor olhou e disse, chamou ele de servo mau e negligente, mau e preguiçoso. E a sentença para esse homem foi que ele deveria ser lançado num lugar de choro e ranger de dentes, porque ele não multiplicou o talento que não era dele, era de Deus. Lembra? O seu talento não é seu, é de Deus. Então quando você decide enterrá-lo, você não está enterrando algo seu, você está enterrando algo de Deus, e um dia terá que prestar contas disso. Nós vimos também que o medo, ele acaba por nos tirar o desejo de viver o plano de Deus para a nossa vida. O medo faz com que a gente pense, bom, se eu não perder, já está bom demais, porque aquele servo pegou o talento dele e disse, Senhor, eu sabia que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor quer receber, e então eu tive medo, escondi. A ideia é, bom, se eu pelo menos devolver o que Ele me deu, está de bom tamanho. Mas o Senhor disse, não, você estava errado. Eu não te chamei para viver com medo, eu não te chamei para que você me entregue exatamente aquilo que eu te dei no início da sua vida, porque muita coisa está envolvida no sacrifício de Jesus, para que você não faça nada com aquilo que Ele te deu. Há muito amor envolvido e sacrifício da parte dEle, para que a gente viva a vida que Ele escolheu para nós. Portanto, nós precisamos entregar os nossos dons e talentos, precisamos fazer alguma coisa para o reino. Você não foi chamado para ficar nessa cadeira o resto da sua vida, achando que assim, bom, eu vou ficar aqui e eu vou conservar minha salvação. Muita gente com medo de perder, acaba inerte aí, achando, bom, pelo menos eu vou guardar minha salvação. Eu quero dizer que existe um grande perigo de, por essa decisão, você perder sua salvação, porque você vai estar fora o fato de que você crê em Jesus, todos os outras ordenanças e mandamentos e direções que Ele deu, e toda a vontade dEle vai estar sendo negligenciada. Embora você tenha crido inicialmente, você não desenvolveu sua salvação, como está escrito em Filipenses capítulo 2, desenvolvei a vossa salvação. E nesse processo de desenvolvimento, eu preciso transmitir vida para outros. Nós falamos sobre discipulado, que um dos meios que Deus nos chamou para fazer discípulos, e que nós precisamos fazer discípulos, mas para fazermos discípulos precisamos ser discípulos. E hoje nós vamos falar sobre erguer os nossos olhos.
levantar os nossos olhos, olhar com olhos espirituais para a nossa vida, para a vida dos outros e para tudo que Deus Ele está nos chamando a fazer. Por isso, leia comigo, capítulo 4, versículo 34 diz: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu, porém, digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aleluia. Vamos deixar que o Espírito Santo abra o seu coração para o Espírito Santo. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, faça uma oração onde você vai dizer o seguinte para Ele: Espírito Santo, se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo hoje, fala, porque eu estou aqui. Você pode dizer isso para Ele? E Espírito Santo, já que eu desafiei a igreja a fazer essa oração, eu quero lhe fazer um pedido. Fala com a sua igreja, fala com aqueles que chegaram nesse lugar. Eu sei que cada um tem uma necessidade diferente, mas eu sei que o Senhor é poderoso para ir na necessidade de cada um individualmente, porque o Senhor os enxerga, o Senhor nos enxerga individualmente. O Senhor olha para cada um de nós, e que o Senhor possa então entregar a cada um de nós aquilo de que realmente precisamos, de conhecer o Senhor e a sua verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só dar o contexto. Esse texto fala Jesus quando estava evangelizando a mulher samaritana, aquela mulher que tinha 5 maridos, para quem não lembra. Jesus, ele está evangelizando a mulher samaritana, e os discípulos tinham ido comprar comida, e quando voltaram, encontraram Jesus conversando com a mulher samaritana. E aí os discípulos ficaram meio espantados, porque não era comum um judeu falar com uma samaritana, principalmente a sós. Ele estava no poço de Jacó, ela estava pegando água, certamente por conta do seu histórico, porque não é horário comum de se pegar água, pelo menos para uma mulher. Normalmente as mulheres de boa fama, elas pegavam água em um outro horário, mas aquela mulher estava sozinha, mais ou menos meio-dia, e antes de Jesus ir, ele diz: é necessário eu passar por Samaria. E quando ele disse era necessário, não é porque era caminho, é porque ele tinha um propósito, é porque ele tinha um plano. E isso é revelado quando os discípulos voltam com a comida, e eles oferecem para Jesus, e ele faz a seguinte declaração: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E sabe de uma das coisas que Deus nos chamou para ser iguais a Jesus, que sejamos iguais a Jesus. E fazer a vontade do Pai para Jesus não era uma das coisas que ele fazia, era a vida dele. Fazer a vontade de Deus, de saber e colocá-la em prática e se dedicar em andar dentro do propósito de Deus para a sua vida, era aquilo que movia Jesus. Não era uma das coisas que ele fazia, era o que dava significado à encarnação. Jesus se tornou homem para fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus começa dizendo então nessa porção, do momento que ele está evangelizando uma mulher, e que alguém oferece comida para ele, diz assim: não, peraí, porque agora eu estou me alimentando da vontade do meu Pai, eu estou falando do amor dele para esta mulher. Eu estou parafraseando, eu estou acessando o coração dela, eu estou entregando vida. Essa mulher tem sede e eu tenho água para dar para ela. A grande verdade é que nós também, quando temos o Espírito Santo do nosso interior, fluem rios de águas vivas que vão matar a sede de muitas pessoas. Entenda que sede representa a necessidade de sentido para a vida que as pessoas têm, e nós temos uma palavra real e poderosa que vai dar sentido à vida das pessoas. E Jesus diz, repito, eu vim para fazer essa vontade. É o que dá significado para a minha vida. Eu quero que você entenda que com a gente não é diferente. Todo senso de vazio está intimamente relacionado com a falta de propósito.
Quando nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, à disposição do Senhor, e tivermos fé suficiente para andar naquilo que Ele está nos chamando a fazer, nós desfrutaremos da verdadeira vida. Porque até então, eu acredito que nós podemos viver e nós podemos sobreviver. Viver tem a ver com intensidade, com alegria, com satisfação, com plenitude. E infelizmente na nossa geração poucas pessoas vivem. Elas têm alguns momentos de alegria, alguns momentos de prazer, mas via de regra, boa parte do tempo as pessoas estão sofrendo de ansiedade, de depressão, de medo, de angústia, solidão, abandono. Por quê? Porque elas não sabem para o que elas existem. Fazer a vontade de Deus dava sentido para Jesus, assim como dá sentido a nós. E aí, nessa conversa, Jesus, ele diz que a concluir a obra de Deus era o que lhe dava satisfação, e nós devemos andar no mesmo caminho. E no versículo 35 ele diz: vocês não dizem. Primeira coisa, sempre há uma voz falando dentro da gente que não é a voz de Deus. Esses homens, eles andavam com um conceito e com uma voz que dizia para eles: ainda falta. São duas coisas. Essa voz que não é a voz de Deus está sempre falando dentro de você. E ela está falando o que dentro de você? Ainda falta. Por que você ainda não se disponibilizou para o reino? Porque na sua cabeça você está igual a esses discípulos. Ainda falta. Ainda falta eu resolver isso. Ainda falta eu saber mais. Ainda falta isso, ainda falta aquilo. Ou seja, nós andamos com uma visão de carência nessa terra o tempo todo. A gente acha que está faltando alguma coisa e por esse motivo nós não fazemos a vontade de Deus. Eu não faço a vontade de Deus porque falta dinheiro. Eu não faço a vontade de Deus porque me falta emprego. Eu não faço a vontade de Deus porque me falta um cônjuge. Eu não faço a vontade de Deus porque... Cada um tem as suas razões, mas o fato é que nós estamos ouvindo essa voz no nosso coração diariamente dizendo: não faz porque ainda falta. É um espírito de carência. E o diabo, gente, nos faz andar debaixo desse espírito de carência. A gente está sempre... Eu sempre gosto de usar essa ilustração. Já usei. Todas as vezes você olha o copo meio vazio ou meio cheio. As pessoas com espírito de carência, elas sempre andam por aquilo que lhes falta e não por aquilo que elas já têm. Deus não vai nos abençoar quando fizermos a obra. Ele já nos abençoou para fazermos a obra de Deus. Então não nos falta nada. O que nos falta é fé. Talvez a única coisa que nos falta é acreditar na palavra de Deus, que quando Ele está te chamando, Ele não está testando tuas habilidades, Ele não está testando quão bom você é, Ele está simplesmente testando a sua fé nele. E você olha para o que todas as vezes que Deus chama alguém, a primeira reação natural dessas pessoas é pensar nas suas limitações, ou seja, pensar no que lhe falta. Ah, mas eu não sei muito da Bíblia. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. E a pergunta ela é simples. Por acaso, todos os homens da Bíblia que fizeram e os que fazem na atual geração sabiam? Ou sabem tudo? Não. A grande verdade é que eles aprenderam a olhar a vida por uma outra ótica. Ao invés de olhar pelo que lhe falta, eles passam a olhar pela expectativa do que já receberam. Eles não vivem sobre a expectativa daquilo que virá, mas daquilo que já veio. E o que já veio para a gente? Graça, misericórdia, salvação, amor de Deus. Já fomos alcançados, já fomos perdoados, já fomos redimidos. Então significa dizer que não te falta nada para você começar a viver o seu propósito. Só falta a disposição de obedecer a Deus, de olhar, parar de olhar para as suas necessidades e para as suas carências e começar a dar uma resposta de fé a Jesus.
Existem 3 níveis da maneira como nós nos relacionamos com Deus. O primeiro nível é aquele do instinto. A gente sabe que instintivamente a gente sabe quando as coisas vão mal, a gente tem que ir para a igreja. Normalmente o ser humano ele tem esse instinto: as coisas vão mal, eu tenho que correr para Deus. E aí muitas vezes a gente vem para a igreja instintivamente. É igual uma formiga quando ela percebe açúcar. Instintivamente, querido, uma formiga percebeu o açúcar, ela vai onde está o açúcar. Isso é animal até. E eu não estou dizendo que está errado, isso faz parte, é um dos níveis pelos quais fazemos as coisas. E a maioria, muitos de nós ainda vem à igreja de maneira instintiva, tipo assim, é um instinto de sobrevivência. Eu vou lá porque as coisas talvez não estejam tão boas para mim. Existe um segundo nível, só que esse primeiro e o segundo nível não tem consciência, não tem nível de consciência, não tem nada intencional, não é pensado, não é revelado, não vem de uma revelação, não vem de um entendimento, vem simplesmente de uma coisa primitiva em nós. Eu preciso de Deus porque as coisas estão ruins. A outra é intuitiva. É mais ou menos o que, por exemplo, eu já até citei isso aqui uma vez, o vídeo dos cachorrinhos, que foi colocado comida na frente dos cachorros assim, e o dono diz para eles assim: vocês não comem até a gente orar. E os cachorrinhos botam a mão, faz oração, quando o dono diz amém, eles avançam na comida. Isso é intuição. Eles sabem que só vão poder ter algo se depois que eles ouvirem o comando. Então é uma relação de troca. E a gente vem intuitivamente para a igreja assim: bom, se eu for, Deus vai me dar alguma coisa, então eu me relaciono. Mas esse nível também não tem consciência. E existe o terceiro nível, que é quando a gente tem consciência, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, quando a gente entende o tamanho da graça e da salvação que nos alcançou. Quando nós entendemos isso, toda a sensação de falta, ela some. Toda a sensação de que falta alguma coisa para você desaparece a partir do momento que você toma consciência do que já recebeu. Se você vem à igreja há muito tempo e está sempre sentindo falta de alguma coisa, você precisa se relacionar com Jesus no nível consciente, com seu entendimento, entendendo que já não te falta mais nada, porque Jesus ele fez uma obra perfeita para você e para mim lá na cruz, ao morrer por nós. Nós precisamos então, e isso é tão verdade, porque quando os discípulos dizem, vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita, ainda falta 4 meses até a colheita? A resposta de Jesus é: eu porém vos digo, para cada engano da sua vida, para cada sentimento de carência da sua vida, existe uma verdade correspondente que derruba e destrói essa mentira. Eu estava falando com a pastora outro dia no carro como Jesus é maravilhoso, e olhar para Ele é tudo que a gente precisa. Porque quando eu estou sendo perseguido, eu estou sendo atribulado, eu olho para Ele, eu vejo como vencer. Se eu estou feliz e eu estou alegre, eu olho para Ele e eu sei como me comportar nesse momento. Se eu me sinto sozinho, eu olho para Jesus e eu vejo Ele se sentindo sozinho, eu também sei como me comportar. Ou seja qual for a situação em que nós precisemos, nós vamos olhar para Jesus e vamos encontrar a resposta nele. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do pastor Rodrigo Silva, e é um adventista, mas é um homem de Deus, é um homem que eu admiro muito. E ele estava no Flow Podcast, e ele foi perguntado por um internauta, perguntou para ele por que o Deus da Bíblia era o Deus verdadeiro, por que não Alá, por que não Buda? E ele deu uma resposta que eu achei maravilhosa. Eu particularmente responderia que Jesus foi o único que ressuscitou de todos. Mas ele foi além da ressurreição. Ele falou assim: Jesus é o Deus verdadeiro, gente, por causa do método. Porque o cristianismo é a única religião no mundo que resolve a solução de nós servirmos um Deus poderoso, grande, mas ao mesmo tempo pequeno para entender a gente. É o
a única religião no mundo que propõe esse método. Tinha um Deus que, para que ele pudesse olhar nos nossos olhos e dizer assim: eu te entendo. Esse Deus, ele teve que abrir mão da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Ele teve que encarnar, se tornar um homem sem saber nada e ter que olhar para a gente e dizer assim: eu te entendo, eu sei o que você passa. Porque Jesus fez isso. Por que eu estou falando disso? Para mostrar para você que não te falta nada. Não te falta nada. Tudo que eu e você precisamos, nós temos em Cristo. Nós temos nele o sim, o amém. Nós temos nele, queridos, a unção que precisamos. Nós temos nele a inspiração que nós precisamos. Nós só precisamos olhar para ele. E nós precisamos então olhar para aquilo que ele está falando. Porque enquanto há uma voz dentro de você dizendo ainda falta, ele diz: eu porém vos digo. Erga os olhos, levante os olhos. Erguer os olhos, levantar os olhos, gente, é você receber o entendimento na sua ótica espiritual. É você entender com os olhos da fé o que Deus tem para você. Porque quando a gente vive, queridos, por essa voz que diz que ainda falta, a gente vai viver o tempo todo atrás de experiência, ao invés de ir atrás da vontade de Deus, de saber o que Ele tem a dizer para nós. A maioria das pessoas vem ao culto e querem sentir alguma coisa, querem ter uma experiência, ao invés de buscar saber qual é a vontade de Deus. Ele está falando ao seu coração, Ele está querendo dizer algo para você, Ele está querendo corrigir a sua rota, Ele está querendo inspirar você a fazer a vontade dEle, mas você só vem atrás de experiências, no nível do instinto, no nível da intuição, sem consciência da vontade de Deus. Deus está falando, e Ele está chamando você para cumprir um propósito. Ele está chamando você para que você, e é curioso, porque até quando Ele nos chama para cumprir um propósito, Ele nos abençoa, porque Ele vai te dar sentido para a sua vida. Ele vai dar sentido ao vazio enorme e os questionamentos infindáveis do seu coração a respeito da sua própria existência. Todas as respostas estão em Jesus. Por isso, Ele diz: eu, porém, vos digo. Sempre tem uma palavra de Deus para nós. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, eu não sei qual a luta que você está enfrentando hoje, mas eu te garanto, existe uma palavra de Deus para você e para o seu coração. A questão é: a quem você vai ouvir? Essa voz que fala dentro de você o tempo todo e diz que está faltando, que você não é bom o suficiente, ou você vai ouvir o que Deus tem a dizer a você? Você vai ouvir o que Jesus tem a dizer a você? O diabo, queridos, ele não tirou Deus da nossa vida, ele colocou Deus no final só. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, eu achei algo muito interessante: se engana a achar que o diabo quer que as pessoas abram igreja para ele. Satanás não quer igreja, irmãos. Ele disse assim, sabe, Satanás, se ele decide abrir igreja, ele não abre igreja para ele abre igreja para Deus. De maneira que ele reúne um monte de gente que acha que está adorando a Deus, quando na verdade estão adorando a si mesmos. O Deus que eles adoram é Ele mesmo, são eles mesmos. Ou seja, Satanás ele não tirou Deus, ele colocou Deus no final. Ele fez você duvidar, ele fez você pensar assim: você não pode fazer nada, porque você não está pronto, porque você não é bom o suficiente, porque ainda te falta muita coisa. Então no dia que você encontrar Deus, aí você pode fazer. E aí você nunca tem certeza quando encontrou Deus. E aí você nunca sabe: será que eu encontrei Deus? Eu tive uma experiência, mas será que isso é encontrar Deus? Eu senti alguma coisa, mas será que isso é encontrar Deus? E aí você nunca tem certeza, porque é isso que o diabo quer. Ele quer que você passe a vida toda buscando um Deus que você já tem habitando dentro de você.
Ele quer que você fique pensando que esse Deus não habita em você e que você precisa ficar correndo atrás dele o tempo todo. E é por isso que você vive atrás de experiência, o tempo todo atrás de experiência. Eu preciso sentir, Deus precisa me dar uma prova. Deus, a maior tentação de Jesus não foi o pão, foi não dar um show para Satanás, provando que ele era Deus. A gente cai nessa cilada porque a gente vem para a igreja o tempo todo e fica o tempo todo dizendo: se o Senhor tem um plano para mim, só vai fazer isso, só vai fazer aquilo. E a gente nunca chega no nível da consciência de ouvir a voz de Deus e obedecer por fé. Sabe, chega algum momento que a gente tem que ter essa consciência. Eu vou citar uma coisa aqui, ele nem está aqui para me autorizar, mas para quem não sabe, nós temos um irmão da nossa igreja chamado Jordan. E esse final de semana, toda vez que eu lembro dá vontade de chorar. Ele sofreu um acidente, cortou daqui até aqui no rosto dele. E o Leilo estava, o Genildo estava com ele. E eles contam um testemunho que eu achei... a gente chegar nesse nível de consciência. Enquanto ele sangrava, com o rosto aberto, um corte profundo, ele orava a Deus, disse: Senhor, eu estava só trabalhando para levar o sustento da minha casa, mas eu vou continuar te amando. Sabe o que eu descobri nesse tempo? Que as pessoas que têm esse nível de consciência, de relacionamento com Deus, são essas pessoas que Deus usa. Sabe por que aconteceu isso com o Jordan? Porque o Jordan ama tanto a Deus que nenhuma frustração, nenhuma decepção vai abalar o relacionamento dele com Deus. Você sabe por que Você sabe por que Jesus não foi atender o pedido de Lázaro na hora que chamaram ele? Senhor, Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está enfermo, corre. Jesus demorou 4 dias para ir, porque quanto mais íntimo de Deus, mais Ele tem liberdade para manifestar a glória dEle na nossa vida, deixando que coisas aconteçam, sem que isso abale nosso relacionamento com Ele. Gente que não tem consciência de Deus não pode sofrer nenhuma frustração, que já está disposto a deixar Jesus. Mas amigos íntimos, só eles que revelam a glória de Deus, porque eles estão prontos para sofrer alguma coisa, só para deixar o amado revelar a glória dele. Isso não abalará a relação deles. Só um Lázaro da vida, amigo íntimo, é que Jesus pode deixar morrer, que ele sabia que isso não abalaria o relacionamento deles, porque Lázaro era íntimo de Jesus. Se você é íntimo de Jesus e você vê coisas acontecendo com você e você não sabe por quê, é porque ele sabe que o seu relacionamento com ele não quebra facilmente, e ele vai usar tudo isso para a glória dele em algum momento. Creia nisso. Creia nisso. Então não fique triste, não fique decepcionado. Eu não entendo porque está acontecendo isso comigo, Senhor. É porque você é íntimo, é porque Ele sabe que o teu coração já está com Ele, nada vai abalar o teu relacionamento. Então fica firme. E aos íntimos que ainda não estão cumprindo o propósito, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor, levante os olhos e veja o que está pronto. Levantar os olhos é ser iluminado nos nossos entendimentos, porque Jesus está falando assim: gente, vocês estão equivocados. Jesus, enquanto eles estavam esperando uma colheita humana, Jesus está dizendo: os campos já estão brancos, você já pode fazer alguma coisa, você já pode começar a colher, você já pode começar a ceifar, você já pode começar a evangelizar pessoas, a falar do amor de Deus para as pessoas. Porque Jesus, imagina a cena, Jesus está com essa mulher, está se revelando para ela, os discípulos estão dizendo como? Ele diz: não, tem uma vontade do meu Pai que me alimenta. E ele diz: olha, vocês estão preocupados vou a colheita, mas eu vou dizer para vocês aqui, apontando para a mulher, dizendo: os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Tem muita gente precisando que a gente levante os olhos e receba entendimento disso, que os nossos olhos espirituais mudem. E sabe, isso aqui não é uma ordem,
E também não é um convite. Você percebe Jesus simplesmente dizendo, trazendo uma revelação, trazendo entendimento para eles, dizendo: vocês pensam assim, mas como vocês pensam, está errado. A verdade é essa aqui. E ele traz essa revelação. E quando ele traz essa revelação é porque ela dá significado para a nossa vida. Querido, se levante, se disponha. Se disponha a ter a sua mente transformada a respeito de você mesmo. Gente, Evangelho não é você vir para a igreja todo domingo para saber se você está adorando a divindade certa, se Deus é realmente o Deus que Ele falou, embora você tenha que conhecê-lo. Mas Evangelho é você descobrir qual é a ótica divina sobre nós, os seres humanos. Evangelho é eu deixar que as Escrituras, elas revelem quem eu sou, para que eu viva a vontade de Deus, porque quando eu descubro quem Ele é, eu também descubro quem eu sou, descubro o meu propósito. E nós precisamos viver o nosso propósito, abrir os nossos olhos espirituais. Ergam os olhos. Esse é o chamado do Senhor. Abram os olhos, diz a NVI, e vejam os campos. Abram os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. E em resumo, esse chamado é: abra os olhos e veja o que Deus já fez. Abra os olhos e veja a partir da ótica de Deus, e pare de olhar da sua ótica, dessa ótica vazia de sentido, dessa ótica deturpada, com carência e com muitos problemas. Abra o seu coração e deixe que a voz de Deus te conduza. Eu queria que você entendesse a aplicação prática disso. A aplicação prática disso é que quando você vem a um culto como esse, e você ouve a voz de Deus, você vai entender que você nasceu para isso, que é essa palavra, é essa revelação de Cristo para a sua vida que vai dar sentido para a sua vida. É de onde flui vida. Quanto tempo você está vindo à igreja? E quanto tempo você percebe que falta um fluir de Deus na sua vida, embora você esteja aqui? O motivo disso é porque você vem à igreja sem entender, sem abrir os olhos, sem ver com a ótica de Deus. Você ainda olha da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. A verdade é que você tem tudo. Pastor, mas meu casamento está ruim. Não importa. Se Jesus ele te alcançou e fez alguma coisa no teu interior, você pode falar do amor dele para alguém. E na verdade, de acordo com João capítulo 15, ele diz que aqueles que estão produzindo frutos, que são árvores frutíferas, ele poda para que produza mais fruto ainda. E isso é uma figura do processo de Deus com aqueles que estão frutificando. E qual é o processo de Deus com aqueles que estão frutificando? O processo de Deus é quando eu consigo tirar os olhos de mim, eu consigo colocar os olhos no propósito de Deus, e o Senhor então se compromete em ajustar as coisas da nossa vida que estão desajustadas. É Ele quem se compromete. Você está gastando tempo para corrigir a sua vida sem poder corrigi-la, e perdendo o tempo precioso em que você deveria estar investindo a sua vida no propósito de Deus. Então você não resolve nenhuma nem outra. Você nem resolve a sua vida e nem cumpre o propósito. Por isso, abra os olhos. Você não resolve o seu casamento, mas também não cumpre o propósito. Você não resolve o problema dos seus filhos, mas também não cumpre o propósito. Por quê? Porque quem vai fazer isso é Jesus na sua vida. Por isso, abra os olhos. Abra os olhos do tempo que você está gastando, da força que você está fazendo para tentar corrigir coisas que você não tem poder de corrigir. Se pudesse corrigir, não estava tentando até hoje. Não estava nessa luta, nessa angústia até hoje, tentando corrigir aquilo que não tem poder para corrigir. Então o que
que faço, pastor? Ouve a voz de Deus, Ele está te chamando, atende ao chamado dEle, vai para perto. O primeiro chamado de Jesus está lá em Marcos 3,13. Ele escolheu 12 para estarem junto de si, para andar com Ele. Comece a andar com Jesus e fazer o que Ele fazia. Comece a pregar do amor dEle, comece a pregar da verdade dEle, comece a falar daquilo que Ele fez na sua vida. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Abra uma célula na sua empresa. Evangelize pessoas. Leve pessoas para a célula. Abra um pequeno grupo de estudo bíblico e fale de Jesus para as pessoas. Fala do que Jesus está fazendo em você. Abre os olhos. Discipula uma pessoa, ensina o que você já sabe para uma pessoa, porque à medida que você libera, lembra do Mar Morto? Por que o mar é morto, gente? O mar é morto porque ele só recebe. É um mar que não deságua em lugar nenhum. Lá em Israel, Mar Morto, fica com excesso de sal e nada vive ali. Entenda que à medida que você não compartilha, você também pode morrer. Venha cumprir propósito com Deus. Esse é o chamado e é o plano de Deus para nós. Abram os olhos. Os campos estão prontos. E ao falar de campo, para a gente concluir, eu quero que você olhe para este bairro, Cidade de Deus. Cidade de Deus. Eu estava orando esses dias. Queridos, eu falei com os jovens para não conversarem, mas isso serve para os adultos também, tá? Preste atenção. Estava orando esses dias pela Cidade de Deus e o Senhor falava para o meu coração que nós temos uma missão aqui. Gente, a gente não é um clube social. Nós não somos um clube social. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus tem uma missão. E se Deus nos colocou nesse bairro é porque nós temos uma missão. A pergunta é: estamos cumprindo a nossa missão? Eu dizia para Deus, e nós estávamos orando, inclusive na sexta-feira aqui com a liderança, para que Deus levante pessoas que entendam a missão, que entendam que existem pessoas que precisam ser alcançadas, que entendam que você já recebeu tudo o que precisa para você gerar vida em outros. E por que não está gerando? Não se engane. Não se engane. Não ache que está bom. O maior engano que eu vejo é: as pessoas elas estão se escondendo atrás do seguinte artifício, os homens principalmente. Não vou fazer a obra de Deus porque eu vou cuidar da minha família. Eu nunca vi na Bíblia que uma coisa exclui a outra. Nunca vi. Na verdade, isso é um argumento bonito para uma fuga. Você pode fazer as duas coisas, sabe por quê? Porque Deus nos deu estrutura para isso, porque Ele nos fez assim. Ele nos fez para cuidar da nossa família, Ele nos fez para cuidar das pessoas que estão lá fora, Ele nos fez para ganhar dinheiro e levar para nossa casa, Ele nos fez com a capacidade de gerenciar todas essas coisas, porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então não dê desculpas. Obedeça apenas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.